Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo, quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana, você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje a gente abre espaço para falar sobre como acontecimentos inesperados podem balançar os mercados e impactar o crescimento econômico global. A gente está acompanhando a expansão do coronavírus, que apareceu lá na China, e hoje já preocupa não só autoridades de saúde, mas especialistas em economia do mundo inteiro. Que o coronavírus está deixando autoridades de saúde em alerta no mundo todo não é novidade. A rápida disseminação da doença preocupa e muito. Mas o coronavírus também deixa marcas na economia global e brasileira. Com origem na China, país com o segundo maior PIB do planeta, o surto vai desencadear uma desaceleração da economia chinesa e afetar por tabela o mundo todo, especialmente os países que dependem muito de exportações para o país asiático, como é o caso do Brasil. Com a notícia, bolsas de valores globais começaram esta semana em queda. O preço do barril de petróleo caiu abaixo de $60 pela primeira vez em quase 3 meses. O dólar se valorizou em relação ao real e até projeções para a Selic foram revistas. O aumento no número de mortos e a classificação como emergência global dispararam o alarme da volatilidade global e da aversão ao risco, movimento que reflete o temor de que a atividade econômica na China e no mundo todo se desacelere ainda mais que o esperado. Então, para a gente falar mais sobre como o coronavírus afeta os mercados do mundo todo e como o investidor deve se comportar em situações inusitadas como essa, eu converso agora com o Henrique Breda, sócio-gestor da Alaska, e com o José Rocha, gestor de fundos da Dália Capital. Muito bem-vindos ao Dinheiro em Foco. Obrigado, Fabiana. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui. É muito bacana poder conversar com especialistas sobre o assunto para entender como o investidor sente esses efeitos na prática. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre isso que a gente apresentou no começo. Vai ter um impacto grande no PIB chinês, o coronavírus? Comece com o Breda. A gente acha que sim. O grande 1%, 1,5%, 0,8%, a gente não sabe dizer quanto, mas é significativo. Então, num trimestre onde esse impacto maior acaba sendo centralizado ou acaba ocorrendo, esse trimestre que está corrente e talvez o próximo, a gente tenha surpresas negativas no crescimento chinês. Surpresas nem tanto daqui 2, 3 meses, porque as pessoas já vão revisar para baixo. Mas importação de matéria-prima, consumo de energia, gastos da população, varejo devem vir mais fracos. Então, quem vive, quem depende desses resultados de curto prazo, fica mais nervoso. Então, a aversão a risco sobe muito e o impacto primário é muito visível. Desacelerou, é ruim. Só que tem outros impactos a médio e longo prazo. Então, por exemplo, quem está investindo em capacidade, em aumento de capacidade para exportar mais alguma coisa para a China, de repente tira o pé do acelerador. Então, a pessoa que queria aumentar a sua produção para um pouco, porque não sabe como isso vai ocorrer, o que pode provocar um efeito secundário, que é faltar produto depois, e você pode ter um aumento de preço lá na frente. Claro, porque a demanda vai subir em algum momento e alguém vai ter que fornecer esse material. Então, o nosso exercício na gestão é, separar impacto de curto prazo, tentar calcular a materialidade disso e o que de fato muda de estrutural. Então, aí as nossas opiniões são diferentes, impacto de curto e de longo. Uma coisa que é interessante de comentar, primeiramente, é que é muito difícil de você falar de investimentos quando você tem alguma coisa que está acontecendo que envolve sofrimento humano. Mas a gente, como gestor, a gente acaba tendo um dever fiduciário junto às pessoas que confiam parte das suas poupanças com a gente, de tentar racionalizar o que está acontecendo. A gente tem que falar sobre isso. Sim. Dado que surgiu o vírus lá, as alternativas... Por que desacelera? Porque o governo chinês tem que tomar uma série de medidas, restringe viagem, fecha aeroporto, fecha ferrovia, as pessoas ficam em casa sem ir para o trabalho, prolonga o feriado, e isso, as pessoas estão trabalhando menos por causa disso, e isso desacelera. A alternativa que existia a isso era muito pior, que era deixar
o vírus espalhar como se nada tivesse acontecendo. Então, isso é uma coisa legal. A medida que o governo tomou foi uma medida apropriada, forte e rápida. No médio e longo prazo, a gente deve ver aí, depois de algumas semanas, isso daí vai ajudar a encurtar o efeito de tempo que isso vai causar na economia, de desaceleração que isso vai causar na economia. É óbvio que a saúde é que essas pessoas possam ser protegidas, o vírus não se espalhar, mas é claro que com essa paralisação e os esforços todos sendo colocados na questão da saúde, a economia fica mesmo num segundo plano, num compasso de espera para uma ação na sequência. A gente vai sentir, mesmo que quando a gente fala de uma desaceleração chinesa, a gente vai sentir no Brasil isso também porque a gente exporta bastante para a China, né? Esse sentimento, ele é mais nesse momento, hoje, ou ele deve se prolongar por 2020, por exemplo? Ou não dá para fazer uma projeção tão longa? Eu diria que pega uma boa parte de 2020. Eu diria que alguma coisa entre 1 e 2 trimestres, né? A gente tenta olhar no passado para aprender, né, com eventos similares, né? A gente acha que as coisas são novas, né, as coisas que acontecem no mercado são novas, na verdade não, né? Sempre tem uma epidemia, sempre tem uma guerra, sempre tem uma eleição inesperada, faz parte do roteiro. Greve dos caminhoneiros, Brumadinho, coisas que afetam, né? Afetam. E aí olhando para a gripe suína, a SARS, gripe aviária, e desde lá de 81, quando teve o surto do HIV, e muitas dessas doenças foram bem mais drásticas, a mortalidade foi bem maior do que o coronavírus, você percebe que o impacto de curto prazo existe, o impulso, o medo, a aversão a risco sobe no início, e meses depois, não muito, a economia retoma aquele ciclo muito mais inercial que ela estava se desenvolvendo. Então, o Brasil está numa recuperação econômica, apareceu o coronavírus, agora mudou tudo, vamos entrar em recessão e vamos começar a criar desemprego. Não é isso. Não é isso. Mas vai dar uma pausa de curto prazo? Vai. Isso não tem a menor sombra de dúvida. Então, as pessoas retêm caixa, seguram um pouco o investimento, mas nem toda empresa. Então, você vê, essa semana, tem empresa concluindo aquisição, tem empresa abrindo loja, tem shopping expandindo área, e as pessoas não pararam de comprar apartamento porque surgiu um coronavírus na China. Esse negócio deveria ser muito maior para inverter o ciclo econômico no Brasil. Um evento do tipo Lehman Brothers, de 2008, o que não é o caso. Não é o caso, quer dizer, bate aqui, a gente sente, é como se a gente balançasse, mas a gente continua seguindo em frente num ritmo que no futuro de médio prazo ou de longo prazo vai se mostrar promissor, é isso? Perfeito. Acaba afetando, na nossa opinião, obviamente afeta muitas empresas e os setores que são ligados ao ciclo chinês, mineradoras, siderúrgicas e assim por diante. Mas a pauta de exportação dentro do PIB brasileiro como um todo, ele não é tão relevante assim. Como o Breda falou, teria que virar um negócio muito maior do que está sendo para ter um impacto relevante, para poder offsetar, para poder, mais do que cancelar, um monte de coisa boa que está acontecendo aqui no Brasil, né? O desemprego está começando a cair, o PIB está começando a retomar, o otimismo das pessoas, do empresariado está começando a subir, o juros está muito baixo para padrões históricos brasileiros, né? Provavelmente, talvez caia um pouco mais. E isso tudo são forças positivas mais estruturais, mais de longo prazo, que continuam existindo aqui. Você falou de alguns setores da economia que estão mais ligados a essa relação comercial do Brasil com a China, por exemplo, mineração. Para quem, por exemplo, tem ações ou tem investimento em empresas assim, está sentindo talvez uma queda um pouco maior, é isso? É isso. É isso, você sente um pouco mais no dia a dia da Bolsa, da Vale do Rio Doce, das ações de CSN, e Minas Gerdau, mas o fundamento em si, o preço e o fundamento não são duas coisas diferentes. Você vê, o preço das outras ações acaba mudando, mas o fundamento não necessariamente mudou em linha com a variação de preço de curto prazo que a gente viu. Eu acho que é muito importante que a gente aproveite esse espaço aqui do Dinheiro em Foco para falar sobre o quanto estamos prontos, e aí o quanto estamos no sentido de brasileiros. Com essa taxa tão mais baixa de juros, né, a gente viu uma queda
mês a mês, né, no ano passado, até chegar na taxa atual da Selic. E isso levou muita gente a olhar para a renda variável de uma forma diferente e até mesmo necessária, né, para você poder ter um rendimento melhor. O Breda falou desses eventos outros que podem acontecer, não é só um coronavírus, enfim, outras situações podem acontecer e balançar a Bolsa. Acho que vale a pena a gente fazer um exercício de olhar para o quanto estamos também prontos para entrar mesmo na renda variável, né? Como que a gente reage, por exemplo, a uma queda, se eu tenho várias ações, eu entrei no ano passado e coloquei um monte de dinheiro nessa área que está sendo mais afetada. Isso pode bagunçar a cabeça do investidor, não? Pode. Acho que o Brasil, e o brasileiro, no caso, ele está reaprendendo a investir. Então, boa parte da poupança da população estava nos veículos ligados ao CDI, taxa de juros, Selic, a própria poupança, a caderneta de poupança. Por muito tempo, isso foi investimento. Mas no mundo isso não é investimento, isso é dinheiro no caixa. Então, se você é um suíço, um japonês, um americano, um alemão, o seu dinheiro guardado no CDI desses países, ele rende zero. Depois de imposto, depois de inflação, você não tem ganho real. Então, não é um dinheiro onde a população desenvolvida no mundo entende como investimento. É um dinheiro no caixa, reserva financeira, intercorrência médica, tal. Para a construção de patrimônio, você pode guardar dinheiro somente do trabalho ou você investir em coisas produtivas. Pode ser ações de empresa, pode expandir a sua loja, pode investir em imóvel, alguma coisa que envolva risco e produção, criar alguma coisa. Então o brasileiro vai ter que começar a fazer isso. Graças a Deus, estamos começando a ficar um pouco mais civilizado. E essa jornada não vai ser sem traumas, vai ter trauma, né? Então a pessoa colocava o dinheiro no CDB, no banco, e não se preocupava com aquilo. Esquecia, né? Esquecia. E depois de um ano, tinha subido 10%, 12%, 15%, está ótimo. A inflação foi 5%, 6%, você ganhou um pouco mais que a inflação, você está ganhando mais dinheiro do que o seu custo de vida está subindo. Hoje não vai mais acontecer isso. Só que se ela tratar as ações, ou fundo de investimento de ações, ou empresas, como se fosse um CDB, eu vou aplicar nas ações da Ambev. Não funciona assim. Eu vou aplicar na Vale. Não é assim. Você virou acionista, virou sócio, você tem todos os benefícios que aquela empresa vai criar e todos os malefícios de curto prazo ou médio prazo. Então, é uma mudança de mentalidade. Vai precisar de muito estudo, né? Alguma base técnica vai ter que subir, o preparo psicológico é diferente, né? Tem alguns truques para você lidar com isso. Se você ficar olhando toda hora, todo dia, você não vai aguentar, né? Geralmente as pessoas superestimam o quanto que elas suportam Sim. de volatilidade. Não, se eu colocar 20 mil reais, não me importa em perder 5 mil. Né? Tudo bem, depois eu aumento. Nos primeiros 5 mil que ela perde, ela se desespera, não dorme mais à noite e acha que foi a maior burrada que ela fez da vida. Então, assim, o envolvimento dos gestores, dos formadores de opinião, o seu programa, vem para criar um ambiente de educação financeira, que é isso que vai conseguir fazer com que a jornada seja menos traumática do brasileiro. Mas que ela vai ocorrer, ela vai. Porque é como quando você sai de um movimento passivo, né? Eu estou parado e ganhando. Por que eu vou me preocupar, né? E você entra num movimento ativo, protagonista, você se responsabiliza mais, né? Pelo bom andamento daquela ação que você fez, daquela atitude que você tomou. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco eu quero justamente continuar falando sobre perfil de investidor e sobre como agir num momento em que você percebe que vem um fato como um coronavírus, e pode ser qualquer fato que balance os mercados, e vê o seu dinheiro caindo na aplicação. Eu volto rapidinho com mais Dinheiro em Foco. Até já. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre acontecimentos como o coronavírus, por exemplo, que podem afetar os mercados e as economias do mundo todo. Se de um lado a preocupação com a desaceleração da economia chinesa, de outro existe oportunidade de compra quando as ações caem de preço nas bolsas do mundo. A epidemia do novo tipo de coronavírus na China, que já matou centenas de pessoas, vai resultar numa diminuição da demanda do gigante asiático, o que preocupa exportadores brasileiros, além de afetar a bolsa de valores. Apesar disso, o mercado financeiro vê na crise na Ásia a oportunidade de comprar ativos, mesmo que ainda seja importante aguardar mais desdobramentos da situação.
No começo da semana, os bancos de investimentos americano, ou melhor, o banco de investimentos americano JP Morgan, afirmou que a alta volatilidade do mercado pode representar uma oportunidade de compra de ativos. Segundo o banco, eventos assim, e comparando com a SARS lá em 2003, não significaram movimentos de vendas prolongados. Em algumas semanas, se mostraram como oportunidades de compra. Então, para a gente entender melhor como poder fazer boas escolhas no momento de crise, eu continuo conversando com o Henrique Breda, que é sócio-gestor da Alaska, e o José Rocha, gestor de fundos da Dália Capital. A gente está vendo aí que, olhando o exemplo da SARS em 2003, teve um movimento de solavanco, mas depois não se solidificou como um movimento negativo ou de grandes quedas e tudo mais. Quando a gente pensa em momentos de crise, e aí nesse caso é uma doença, mas pode ser outros fatores, vale a pena a gente olhar o mercado com um pouquinho mais de parcimônia e aproveitar ações que podem hoje estar com um preço mais barato e que vão, logo na sequência desses eventos, subirem novamente? José. Isso é um ponto muito interessante, porque, como a gente estava conversando no bloco anterior, a mudança do nível estrutural de juros no Brasil, ela é enorme, é uma transformação muito importante que está acontecendo. Quando os juros saem de 15% ao ano, quando os juros caem de 1% ao mês, é muito fácil, você bota no CDB do banco e está construindo sua poupança desse jeito. Quando o CDI cai de 15% para 4,5%, 5%, talvez um nível mais baixo, você acaba sendo forçado, o Brasil vira um país mais normal, a procurar outras classes de ativos. Tem que mudar necessariamente a forma como o brasileiro faz sua poupança. A gente está na fase muito inicial dessa mudança da forma da poupança. Naturalmente, isso envolve um aprendizado, né? Não é de uma hora para outra, depois de 20, 30 anos de juros altos, que isso muda. Então, em momentos como esse, a gente tem que tirar algumas lições, que vão acontecer vários outros dessa natureza. Talvez a primeira delas seja, você tem que ter investimentos adequados ao teu perfil de risco naquele momento. Tem que ser o que o teu estômago aguenta, né? Não adianta nada tu como o Breda mencionou, a gente tem a tendência a superestimar a nossa capacidade de tomar risco, né? Queria aproveitar esse momento e ganhar um pouco mais de dinheiro. Isso, muito rápido, é uma tentação, né? Perigoso. E o segundo ponto, que é muito importante, é o ter uma carteira diversificada, que te ajuda a passar por esses momentos que o imponderável acontece. Então, se o CDI é 15, vamos lá, tem 3 classes de ativos para investir. O CDI, a bolsa quando você está otimista e o dólar quando você está pessimista. Se o CDI é 15, você não faz nada que não seja comprar CDI. Se o CDI é acima de 1% ao mês, é muito fácil. Se o CDI cai para 5, um número menor, você tem que fazer outras coisas. Compra a bolsa, que é um negócio que está mais disseminado agora, que o movimento já está acontecendo há 2 anos. Uma alternativa de diversificação que poderia ser considerada, que a gente gosta, é compra bolsa e compra dólar. Né? Que a gente nem acha que... A gente acha que 4,10, 4,20 é um número justo, mas ele te dá proteção para momentos que acontecem o imponderável, o imprevisível, tipo aconteceu agora nos últimos 10 dias. Geralmente, esses impactos de doença, uma disputa acirrada numa eleição americana, que talvez a gente volte esse ano para discutir a eleição americana, é outro buraco na estrada que a gente provavelmente vai ter. Essas coisas tendem a superestimar os efeitos, porque como é um imponderável, né, quando você vê, ainda mais hoje em dia, rede social, né, aí a pessoa posta lá pessoas fazendo fila no hospital, isso vira um drama, as pessoas tendem a superestimar os impactos disso nas empresas. Então, você vê, por exemplo, uma pessoa passando muito mal, ou centenas de pessoas passando muito mal na China, um desastre, e aí a ação de uma varejista local aqui desaba, sendo que ela está vendendo a mesma quantidade de geladeira e sofá por mês. Por outro lado, riscos que são conhecidos, que a gente lida com isso todo dia, então você pegar o carro e ir para a praia no carnaval, no feriado, quer dizer, é um negócio arriscadíssimo, né? Pode ter acidente, seu carro... você negligencia, você nem dá bola. Então, riscos que são desconhecidos, a gente exagera muito.
Isso impacta nas ações muito rápido. E riscos que a gente está acostumado, a gente nem dá bola, né? Então, o mercado de ações deveria ser tratado de forma literal. É um mercado, é um supermercado, onde, ao invés de ter Nescau, Omo, Comfort, um Bombril, você tem Vale, Petro, Magazine, Rumo. E, eventualmente, né, 2, 3, 4 vezes por ano tem uma Black Friday ali. Uma promoção. Né? Uma promoção. E não tem promoção sem notícia ruim. Né? Não tem como ter uma super notícia positiva e as ações desabam. Né? Não acontece. Então, você precisa ter essa frieza, ter essa racionalidade para conseguir separar o que é uma aversão a risco que, na verdade, foi disparada pelo emocional seu e o que, de fato, a empresa está perdendo de fluxo de caixa dos próximos 30 anos. Muitas vezes é superestimado as notícias ruins e é um bom ponto de compra, historicamente, desde que não seja algo estrutural. Lehman Brothers estourou bolha da internet nos Estados Unidos. Aí é outra coisa. Aí é outro jogo, é um jogo de ciclo econômico, de exaustão de crescimento e você começa a ter uma reversão negativa. O que no Brasil a gente está no extremo oposto. Sim, então quer dizer, não tem essa preocupação imediata. Esse negócio, aproveitando isso que o Breda falou, é muito bom, porque se você está com investimentos adequados ao seu perfil de risco, se você está com uma carteira razoavelmente diversificada, quando aparecem essas Black Fridays, você vai estar preparado psicologicamente e financeiramente para aproveitar e, de repente, cair uma varejista local que não tem nada a ver com a história por causa de uma aversão a risco que, no caso daquele papel, não se aplica, que continua sendo uma boa história de longo prazo num preço mais barato, mais interessante. Então, se você está com um negócio apropriado para o que o seu estômago aguenta, você consegue aproveitar esses momentos de Black Friday para melhorar sua carteira, melhorar sua poupança. Bom, a gente está falando hoje sobre como fatos como um coronavírus, por exemplo, podem afetar os mercados e, claro, os seus investimentos. Nosso tempo é muito curtinho, mas eu espero que você tenha conseguido aproveitar essa conversa com o Henrique Breda, sócio-gestor da LASC, e o José Rocha, gestor de fundos da Dália Capital. Muito obrigada pela participação aqui no Dinheiro em Foco. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Zé, pela companhia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Do lado de uma lenda do mercado financeiro, Henrique Breda. É um prazer falar com vocês dois e poder trazer para você que acompanha a gente aqui no Dinheiro em Foco as opiniões de especialistas como eles. Muito obrigada mais uma vez. E, claro, fique com o coração tranquilo e aproveite as oportunidades, sempre diversificando bem a sua carteira. Não esquece de estudar mais sobre finanças. Você vai precisar disso agora e para o futuro. Obrigada por acompanhar o Dinheiro em Foco. Eu te encontro na semana que vem aqui no Band News. Tchau.